Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento? Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming. Com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Mais um programa inédito. Esse é o programa 2. Semana passada nós tivemos o programa 1. E o Dr. Vail continuou com a gente para falar sobre gestação de risco. Ele é médico, vai fazer 40 anos de ginecologia e obstetrícia. Tem 35 anos que trabalha com fertilização assistida, ou seja, quando você tem o sonho de ter um bebê e procura um médico e ele te ajuda a lá você conseguir fecundar. E ele vai falar hoje sobre gestação de risco. Muitas mamães aí estão gestantes ou vão ficar gestantes. E aí quais são os cuidados? Seja muito bem-vindo de novo, Dr. Vail. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, né? É um prazer, Marcelo. A gente falar desse assunto é um apaixonante, é um dos assuntos que eu mais gosto, que eu mais, digamos assim, existe na nossa, existe a aptidão, existe o dom, né, que a gente nasceu. Eu acho que eu nasci para isso, não tenho dúvida disso, né? É minha paixão. Né? No episódio 1, quem não assistiu, ele trouxe à vida, né, através do trabalho dele, mais de 10 mil crianças. Então, tem história para contar e sucessos para dividir. Mas existe gestações de risco ou toda gestante ela tem seu risco e seus cuidados? Como funciona isso? Olha, pelo meu tempo que eu tenho de experiência, eu não considero gestação de risco, eu considero todas as gestações de risco. Tá. Então, eu não tenho um diferencial com esta ou com aquela. Lógico que algumas vão exigir um acompanhamento mais de perto do que outras, mas todas têm um protocolo muito estabelecido, um protocolo de exagero mesmo. É um protocolo que eu estabeleço, que eu sei que não é para todo mundo, mas que eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Tá. A gente sabe que a gestação é um estado de imensas transformações no corpo feminino e todas elas são de risco. Né? Então aquela paciente que às vezes você não dá muita atenção achando que não tem muito risco, muitas das vezes é aquela que vai complicar. Tem que olhar o tempo todo. Você tem uma noção, cardiopatia congênita no bebê. De cada 100 bebês, um nasce com cardiopatia e nem sempre a paciente tem algum risco. Nem sempre a paciente de nada, ela não tem nenhum risco. E o paciente e o bebezinho tem uma cardiopatia. Quer dizer, se você não estiver atento nos exames, se você não estiver prestando, porque para mim engravidou é ultrassom de coração fetal, isso é básico, né? Na minha concepção não existe outra alternativa. Eu tenho que ter, porque ainda hoje 50% das malformações cardíacas só são diagnosticadas depois de adulto, né? Que infelizmente isso não deveria estar mais acontecendo. Tá. Quais são os problemas mais comuns que existem numa gestação? Assim, que podem evoluir a alguns cuidados especiais com a gestante? Bom, no pré-natal a gente tem que abordar tudo, né? Eu abordo desde as toxinas ambientais, porque isso são fatores importantes, muita gente nem liga para isso, né? Toxinas ambientais. Ou seja, panelas que usa, desodorantes, maquiagem, sabão, água, higiene, tudo que a paciente tem em casa, plástico, quer dizer, tudo isso interfere na saúde e no bem-estar do bebê. Me permite interromper, eu fiz um exame recente, deu elevação de alumínio no meu sangue. Não. Eu nunca 95% das pessoas têm. Alumínio. 95%. Sem querer, agora acabei te interrompendo. 95% porque alumínio no sangue. Alumínio. Aí eu peguei e falei assim, minha esposa Fer, né? Falei, Fer, vamos fazer seu exame. Mas faz na urina também, para ver se você está detoxificando. Né? Se você tiver na urina 3 ou 4 vezes a mais que no sangue, você está detoxificando, isso não é tão ruim, entendeu? Mas aí eu fiz da Fer, a Fer também estava. Aí a gente pegou e fez um tratamento, né? Faz uma detoxificação. Isso, e aí acabou normalizando, mas toxinas... Eu faço trabalho com isso também. Então essa você abordagem olha o paciente do pré-natal, o meu pré-natal, eu não consigo demorar 360. Não é menos que 2 horas uma consulta nesse sentido, porque você tem que abordar muita coisa. Entendi. Entendeu? Então desde o ambiente, a parte de exames, né, laboratoriais, que eu peco também em exames. Não, é excesso. Não é excesso porque eu sei ver os exames. Né? É aí que eu acho que é o grande diferencial. Muita gente não sabe nem
porque pediu aquele exame, Sim, mas sim. eu sei ver, e não olho o valor de referência, que é outra coisa que tem que acabar também. Infelizmente, se for para olhar valor de referência, você não precisaria de mim. A paciente vem no consultório, ela mesma faz isso. Né? Quer dizer, eu fui vendo isso eu aprendi assim na faculdade, só que eu fui fazendo pós-graduações, fui evoluindo, fui estudando, fui vendo que a minha ignorância era muito grande, o que eu não sabia é muito grande. Sim. E quanto mais eu estudo, mais eu acho que maior ainda a ignorância, mas é isso, as pessoas acham que não precisam estudar. Sim. E, na verdade, a gente vai modelando o nosso conhecimento, né? E vai mudando de opinião, logicamente, não é opinião fixa. Trabalho a dieta. Para quem não sabe em casa, pessoal, o laboratório, a gente tem um valor de referência, por exemplo, homens, testosterona, né? 190, 200 a 1000, por exemplo. Só que isso tá todos os homens. Assim, uma pessoa de 18 anos e uma pessoa de 100 anos. Uma média. Aí você pega e vê os fatores normais dentro de uma média populacional. Só que o médico, o especialista, ele vai saber os valores ótimos, ideais para você na sua idade, né? Para você viver mais. Para você viver mais, ter mais qualidade de vida. Então, pessoal, por isso que está no todo o rodapé do exame nosso, lá está escrito, esse exame só pode ser interpretado pelo seu médico, tal. Por quê? Porque ele sabe os ajustes melhores. E principalmente quando é uma gestante, que não é só ela, tem um serzinho aqui, que está chupando um monte de vitamina, que precisa de um monte de equilíbrios no corpo da mãe, para poder vir saudável. Você imagina se você não tem que regular valores ótimos. O tamanho do cérebro do ser humano é o maior tamanho de cérebro que tem na natureza, certo? Quanto precisa de ferro para esse cérebro? 65% do ferro da mãe vai para o bebê. Se a mãe não tem ferro, 65% do ferro da mãe vai para o bebê? Se a mãe não tem ferro, vai para onde? Vai para o cérebro do bebê. Se a mãe não tem ferro, o que acontece? Como é que esse cérebro vai se desenvolver? Que situação que ele vai se desenvolver? Eu não sabia desse dado. Então, a maioria dos obstetras se preocupa com isso. E acha que ferritina em torno de 20 está tudo bem. Entendeu? Então, isso que eu estou te falando, essa visão funcional, ela me trouxe, para mim, eu comecei comigo mesmo. Valores né? ideais. Comigo mesmo. Né? Sim, eu me transformei e depois eu fui levar, porque eu vi que isso funciona e é muito... para minha família, para todas as pessoas que me procuram, funciona. Doutor, vai radical. Não sou radical. Você corta isso todo mundo. Corta, os pacientes estão no consultório. Não corto numa reunião de família, eu não faço isso. Mas no consultório, tem coisa que é impossível você pôr na boca e as pessoas acham que isso é exagero. Olha, eu vou falar isso daqui, não vou me arrepender não, porque eu preciso falar. Se minha mãe está viva, é porque você foi radical. Porque ela tinha feito uma mamografia e tinha dado um negócio muito pequenininho. E outro colega, já não está mais aqui com a gente, já faleceu, ele falou assim, deixa para daqui 6 meses. E minha mãe foi em você. Aí pegou, você falou, não. Quero agora uma ampliada, você vai em tal lugar fazer isso aqui. E achou. E graças a Deus, não precisou fazer químio, foi só rádio. E minha mãe está saudável, está bem. Há mais de 22 anos isso atrás. 22 anos. Então, veja, é radical ou é o correto? Então, quanto custaria? Quanto custa essa vida? Meu Deus, quanto custa uma vida? Quanto custa a vida da tua mãe? Sim. Então eu sou a favor de a gente... as pessoas falam assim, não procura que acha. Peraí, gente. Peraí. Mas voltando à gestante lá, que a gente fugiu um pouquinho. Você olha o paciente como um todo, antes mesmo de... Na primeira consulta. Na primeira consulta. Então eu vou converso sobre dieta, converso sobre todos os fatores ambientais que eu te falei. A gente conversa sobre tudo que ela tem que usar durante a gestação. Né? O exercício físico, a hidratação. Pode fazer exercício físico na gestação? Deve fazer. Deve fazer. A gravidez não é doença. Tá. Lógico, se eu tenho um sangramento, lógico, se eu estou com risco de aborto, lógico, cada caso é um caso. Sim. Mas no geral, não posso parar. Lógico que no primeiro trimestre não preciso fazer um spinning, né? Sim. Lógico, vamos fazer de acordo com equilibrado, mas tem que fazer. Esse negócio de ficar parado é historinha que as pessoas contam para elas mesmas. Né? Ela não gosta de fazer, então ela já conta uma historinha. Estou grávida, não posso fazer. A medicina é baseada em ciência, né? E a ciência mostra, aí você aprende a ciência e fala, olha, tá vendo aqui? Fazer exercício, tá bom. Exercício físico é a intervenção mais importante de todas. Tá né? Se eu não faço exercício, o resto está tudo... Sono, a gente conversa muito sobre ciclo circadiano. Eu acerto os horários de comer, os horários de dormir, de acordar. Isso é muito, muito importante na gestação, porque a melatonina, que é o hormônio do sono, né?
é o hormônio mais importante do corpo e o bebê não produz a melatonina até o 3º mês de vida dele. Se a mamãe não tem melatonina, ele não vai fornecer melatonina para o bebê. Ou seja, esse bebê vai ter risco de diabetes muito cedo, cardiovascular muito cedo, doenças crônicas muito cedo, câncer muito cedo. Por isso que a gente está vendo isso, jovens com muito mais chance de câncer. Por quê? A melatonina ela só é produzida em média até 10h30 da noite. Passou disso, a gestante vai dormir 11, meia-noite, ela já está causando danos a esse bebê. Então você regula... Ou então tem que repor melatonina, né? E Entendi. muita gente nem sabe o que é isso, né? Infelizmente. Tá. Pessoal, Regular horário de jejum, horário de comer, proteína, tem um monte de fatores que o pré-natal tem que abordar sem dúvida, né? Sem dúvida, é muita coisa nessa fase. Pessoal, nós vamos para o break rapidinho, nós vamos voltar para falar sobre eclâmpsia e também por que vocês às vezes amadurecem o pulmão do bebê mais cedo, né? Dentro do útero. Já voltamos já depois do break. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, Dr. Vail Carmo Maggiotto, 40 anos de profissão, 35 anos de fertilização aqui trabalha, mais de 10 mil crianças já veio na mão dele, através do trabalho dele. E nós vamos falar sobre gestação de risco, já na verdade já aprendemos que não existe uma gestação de risco, todas as pacientes são uma gestação que precisa ter uma atenção. Só que agora nós vamos falar sobre 3 temas muito interessantes, que quem é pai ou mãe talvez já passou por isso, que é a preocupação com eclâmpsia, né? Preocupação com diabetes gestacional e às vezes vocês amadurecem o pulmão do bebê com corticoides. Então, primeiro, eclâmpsia. Fala um pouquinho o que é e os cuidados que a mãe tem que ter na gestação e o acompanhamento do doutor. A hipertensão gestacional, né, que a gente classifica, a eclâmpsia é o final, que seria a convulsão na hipertensão, seria uma complicação da pré-eclâmpsia, né? Tá, entendi. A pré-eclâmpsia, geralmente, ela está relacionada com a implantação da placenta no útero, né? É no primeiro trimestre. Então, o que eu falei, na fertilização tudo começa, né? Quando a placenta ela não se fixou adequadamente ao miométrio, ou seja, ao músculo do útero, né? Tá. Ela tem que fixar 1/3. Não pode ser mais que 1/3 e nem menos que 1/3. Se ela ocorre com mais que 1/3, ela leva aquele que a gente chama de acretismo placentário. A placenta não descola no parto, às vezes tem aqueles casos graves de sangramento, de perda até do útero, né? Pode acontecer se não estiver preparado e diagnosticado precocemente. E quando está abaixo de 1/3, ela pode descolar, né? Descolamento prematuro de placenta, né? Até perder o bebê por um sangramento volumoso lá por volta de 32, 33 semanas. Tá. E porque a placenta ela tem que produzir uma infiltração no miométrio. E às vezes essa infiltração se faz de forma ineficaz. E a gente ainda não sabe exatamente todos os mecanismos envolvidos nisso. E isso gera um aumento da pressão materna para levar mais sangue para o bebê, porque existe uma resistência à chegada do sangue ao bebê. Então, há um aumento da pressão materna em consequência disso. Lógico, tem outros fatores envolvidos aqui, bem sucintamente eu estou falando. Isso, se a fecundação foi errada, já ocorreu.
O que a gente pode amenizar? A gente pode fazer o quê? Fazer uma prevenção de uma pré-eclâmpsia mais grave. A gente tem como fazer isso através do exame morfológico do primeiro trimestre, a gente coloca lá num programa, a gente calcula o risco dessa paciente ter pré-eclâmpsia ou não, e tem medicamentos que podem prevenir isso, como aspirina e como cálcio. A gente usa isso, tem uma historinha da paciente também, não é só a gente faz o estudo Doppler da placenta, mas também a historinha da paciente é importante, a história da família também é importante, a pressão da paciente é importante, o peso da paciente é importante. Então, todos esses fatores, no conjunto, você entra com a medicação, então você posterga essa pré-eclâmpsia para mais tarde. Certo. Outra preocupação que a gestante tem é sobre o diabetes. E aí tem o exame de diabetes gestacional, como que é feito. Primeiro, fala um pouquinho quais os cuidados para prevenir uma diabetes gestacional, qual o exame que deve ser feito nessa investigação e como que é feito o tratamento, se por acaso der positivo. Bom, na minha prática clínica, eu não pego muita diabetes. Aquele casal que eu peguei antes de engravidar, ele não vai desenvolver, muito raramente, porque eu vou trabalhar ele para não acontecer. Agora, aquele que já está grávido, aí eu vou trabalhar ao máximo para que isso não aconteça, ou se acontecer de forma bem leve. Tá. Não uso insulina, raramente tenho que usar insulina porque eu sou a pessoa mais disciplinada em termos de cobrança, porque diabetes gestacional é isso, é exercício físico e dieta, né? Não tem saída, não tem segredo. Tá. Então, o que ela pode levar no bebê? Pode levar um crescimento exagerado, uma macrosomia fetal, né? Crianças que nascem acima de 4,5 kg. Lógico, tem crianças que nascem nesse peso, mas é por causa da família. Mas a maioria que nasce é porque está com alteração. Por que acontece a macrosomia? Porque o bebê não tem falta de insulina, a mãe tem falta de insulina. Tá. O bebê tem excesso, ele vai produzir mais insulina porque tem muito sangue, tem muita glicose no sangue. Então o bebê cresce por causa da insulina dele, que faz o anabolismo, entendeu? Faz ele crescer. Então a mãe não tem, o bebê tem. Entendeu? Então ele vive num ambiente de glicose excessiva, ele vai crescer muito por excesso de insulina. Olha que interessante, eu não sabia. Repete, por favor, esse pedaço. A mãe não está produzindo insulina, por isso que é diabetes, né? Ou está disfuncional a insulina, está resistência à insulina. Isso. E aí ela tem muita glicose no sangue sobrando e o bebê reage a isso produzindo insulina, porque o pâncreas dele está normal. Entendeu? Entendi. E aí ele desenvolve o quê? Que a gente chama lipogênese abdominal. Ele cresce o abdômen, cabeça desse tamanho, abdômen desse tamanho. Eu já faço, isso é bioimpedância que a gente faz dentro do útero com ultrassom. A gente já vê isso, já chego e falo para a mãe, eu falo mesmo. Mãe, esse bebê precisa ser acompanhado a vida inteira porque o risco de diabetes dessa criança é muito alto. Pelo ultrassom do pré-natal. Do pré-natal. Eu já consigo avaliar o futuro dessa criança. E às vezes a mamãe fica até brava, falando, a condição foi sua, ela que escolheu chegar nesse ponto. E ela está repercutindo no filho dela essas consequências. E não vai passar batido. Certo? Ele nasceu bem, nossa, ele é gordinho, bonitinho. E a maioria deles faz o quê? Hipoglicemia quando nasce, porque aí sai daquele ambiente de glicose, a insulina está lá em cima, o bebê, aí que é o perigo, né? Hipoglicemia é muito mais perigoso do que hiperglicemia, né? Então aí que esses bebês podem ficar, ter graus de sofrimento exagerados. E o tratamento, o doutor mencionou, é dieta... Exercício. Dieta e exercício. Raramente eu utilizo, a não ser que aquela paciente já vinha utilizando insulina antes da gravidez, que ela já era diabética, isso pode acontecer. Pode acontecer. Diabetes tipo 2, muitas vezes tem que usar insulina, não tem como. Mas quando ela não era diabética, ficou na gestação, porque o diagnóstico pode ser feito na consulta inicial, ainda discuto que se a glicemia de jejum na consulta inicial se é diabetes, porque se ela já veio com uma glicemia alterada, ela já era diabética, porque não é gestacional. Mas ainda tem esse conceito. Agora, a curva glicêmica é feita para isso, né? Sim. A gente faz um estímulo no sexto para o sétimo, 27, 26, 28 semanas, faz um estímulo de glicose e vê como é que essa paciente responde. E o nome desse exame para fazer o acompanhamento é curva glicêmica. Curva glicêmica. É uma paciente glicêmica simplificada, não é aquela curva glicêmica de 4 tempos, né? É aquela que faz 3 tempos. Ela toma o açúcar e vê como que se comporta. Como se comporta a glicose no decorrer desse. São colheita de 3 vezes colhe do sangue, né? Jejum, 1 hora e 2 horas após a ingestão do líquido, né? Que é fornecida, a glicose que é fornecida no Sim, muito interessante. E aí essa avaliação é feita, aí eu peço, é obrigatório, aí ela sai com uma planilha, né? Ela vai ter que fazer a dosagem de glicose 3 vezes por dia, ficar picando. Esse é o maior problema da diabética, ele não gosta de picar o dedo, ele gosta de usar insulina, mas não gosta de picar o dedo. Aí ficar picando o dedo, me traz planilhas e planilhas e planilhas, e eu vou acompanhando
e vou orientando de acordo com os resultados. Encaminho, às vezes, lógico, para o endócrino, quando realmente for um caso assim que a gente não consegue controlar, mas como a gente trabalha nessa área integrativa que eu estou falando, eu extrapolo um pouquinho além. Por quê? Porque eu tenho esse conhecimento de estudo, né? Sim. Eu tenho esse conhecimento, então eu me sinto capaz de dar continuidade nisso, entendeu? Sim. Eu não, tudo bem, num caso extremo, eu encaminho, lógico, né? Que aí fugir um pouco, insulinas que você precisa totalmente, mas hoje em dia é difícil acontecer isso, tá? Eu não tenho esses casos de dosar, de ter que usar insulina em altas doses. E uma última pergunta, porque a gente já está indo para o fim do nosso episódio. O tempo voa, é gostoso conversar com o doutor, eu sempre aprendo, venha sempre, tá? Outra coisa da diabetes que também a gente vê é o polidrama. O bebê faz muito xixi porque ele está no ambiente de muita glicose, então enche de líquido a barriga, né? Só esquecendo de falar que isso é muito comum também. Então a barriga fica volumosa não só pelo tamanho do bebê, mas pelo excesso de xixi. Existem cólicas diferentes, não existe? No período final da gestação? Cólicas de preparação? Quando que a mãe sente alterações e ela tem que procurar o médico ou ajuda? Como funciona? A maioria das cólicas das contrações de treinamento, elas são indolores. Né? São indolores. E elas duram menos que 30 segundos. Então hoje nós temos aplicativos no celular que você pode usar e controlar essas contrações. Eu sei porque quando minha esposa estava grávida do Henrique, dava para ver o pezinho dele aqui. Também tinha o chute. Vai sair esse pé aqui. E depois, 2 dias depois, ele veio mesmo. Mas aparecia o pé, eu falei, dava para ver quase os dedinhos da menina. É isso aí. Mas você consegue monitorar isso? Isso. Né? E como que a pessoa sabe, assim, preocupação quando é um sangramento ou corrimento, qual é a diferença que a mãe, que é gestante, tem que tomar cuidados? Porque a gente vive no Brasil e nem todos vão no médico. Às vezes tem gestantes que, numa situação carente, ou por não ter esse grau de consciência, não vão. Mas o recado é esse, tem que fazer acompanhamento médico. Tem que fazer, nós temos toda o SUS, gestante, não tem como. E aí, que preocupações que ela tem que ter com respeito a tipos de sangramento ou corrimento, o que pode acontecer na gestação que é um sinal de alerta ou não? No começo você fala? No começo. No começo da gestação, às vezes uma secreção marrom, ela pode ocorrer e não ser problema. Por quê? O bebê está fazendo uma escavação no útero. Aquela fixação no útero? Isso. É aquilo? Quando eu estou escavando um terreno, se eu encontrar ali embaixo um cano de água, o que vai acontecer? Vai sangrar. É a mesma coisa, o bebê às vezes perfura algum vasinho e dá uma sangradinha. Mas o sangue escuro não significa que ele é um sangue vivo atual. É um sangue que já ocorreu, porque a vagina ela tem uma certa acomodação. Então ela só vai exteriorizar quando for uma quantidade maior. Sim. Se é uma quantidade pequena, muita gente só observa, né? E não faz nada. Pode entrar com analgésico se estiver com cólica ou não, mas só observa. Agora, se o sangue se torna vivo, volumoso, com coágulo, aí já é mais cuidado, aí já tem que partir para uma avaliação. Não tem jeito. Tá bom. Mas às vezes dá para esperar. O repouso aí é relativo também. Lógico, numa hemorragia você tem que... Mas às vezes o sangramento não significa que eu estou perdendo, entendeu? Sim. O descolamento do óvulo também não é uma coisa tão frequente. Se faz muito diagnóstico de descolamento do embrião, mas é que é um erro do diagnóstico no ultrassom, porque às vezes é um muco que fica entre a implantação do bebê e o útero, e aquilo ele está como descolamento, mas não é. Entendi. O descolamento tem uma característica própria, um coágulo tem no ultrassom ele tem um aspecto diferente. Sim. Então tem muita avaliação de descolamento e aí a pessoa fica desesperada, fica de repouso lá na cama, né? Usando um monte de coisa e no final não é nada. Procura o médico e vê a orientação. Muito bom, meus amigos. Esse foi mais um episódio de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Dr. Vail Carmo Maggiotto, 40 anos, 35 de fertilização, 10 mil crianças que já passaram nessa mão, que venham mais 10 mil crianças aí. Obrigado, foi um prazer conversar com você, esses 2 episódios. Venha sempre um privilégio ter aqui. Obrigado pela presença. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região.
Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming, com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10.